Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cybercast no Cyber Security Brasil. Hoje eu trago para vocês duas figuras de peso, duas figuras importantíssimas no cenário de segurança da informação do Brasil. Não é pouca coisa. Eles são destaques. Eles ganharam eles tiraram uma certificação que a gente vai falar mais na frente, que pouquíssimas empresas no Brasil e na América Latina possuem essa certificação, tanto que temos um convidado aqui que está indo pegar um voo internacional para a Colômbia e falou: Orlando, eu tenho pouco tempo, eu tenho que pegar um voo e fazer uma conexão internacional, pois eu tenho agendas com empresários multinacionais. Então hoje o Cybercast, ele tem figuras de peso, figuras importantes que estão alocadas no Rio de Janeiro. Os dois, se não me engano, os dois estão no Rio de Janeiro. É uma empresa carioca, muito bom isso, porque o Rio de Janeiro também é o outro mercado que a gente precisa conhecer. Mas sem enrolação, muito obrigado, André, e muito obrigado, Ayrton. Sejam muito bem-vindos ao Cybercast. E, por favor, se apresenta ao nosso público que é ávido por conhecimento, ávido por entender quem são essas pessoas que eu trago aqui. Por que o Orlando traz essas pessoas aqui? E antes de começar, este episódio é apoiado pela HostGator. Conheça a VPS NVMe com OpenCloud pré-instalado, infraestrutura de alto desempenho para automação de projetos com IA. Hoje muita gente está construindo agentes de IA, mas poucos falam sobre a parte mais importante do projeto, onde esse agente de IA vai rodar. Imagine que um agente de IA ele vai precisar se integrar com APIs, processar dados, executar scripts, disparar automações, e isso vai exigir de você, nobre programador, um processamento contínuo, acesso a diversos tipos de sistemas, um armazenamento que tenha contexto e, obviamente, uma disponibilidade de 24/7. Esses tipos de projetos não podem depender de um ambiente exclusivamente local. E é por isso que muitos desenvolvedores estão rodando agentes de IA em VPS como o da HostGator com OpenCloud, onde é possível configurar um ambiente completo, integrar ferramentas e manter o agente operando continuamente. Então vai lá conhecer a VPS com o OpenCloud da HostGator. Link na descrição. Bom, boa noite. Vou começar aqui rapidinho, porque você vai ser mais extenso que eu, mas na verdade sou André Alô, sou CEO e sócio da Future. A minha trajetória aí, ela é muito focada no lado dos negócios, né? Enfim, então eu comecei essa carreira aí bem novinho no mundo dos negócios. Na verdade, resumindo, 100% venda. Eu sempre fui um cara focado em vender. Venda. Vender em vender muito no modelo de parceria ali com os clientes mesmo, né? Principalmente o nosso modelo de venda, ele tem que ser muito consultivo. Então essa foi minha trajetória, né? Não só ser um vendedor ou um cara de negócio, mas ser um parceiro, muitas vezes até um amigo do cliente que ele possa contar em qualquer momento, né? Eu acho que é aí que você planta a confiança, né? Primeiro você ganha a barreira da confiança junto com a sua maturidade, e aí o cliente pensou em negócio, pensou em você. Então a minha trajetória começou aí. Em 2016 eu fui convidado para a sociedade, como o Ayrton também na Future, e a gente teve esse desafio de colocar a Future aí entre as melhores empresas, não só do Brasil, hoje global também, aí pelo ranking. O Ayrton vai detalhar um pouquinho mais à frente. Isso foi para a gente assim, um retorno, uma conquista muito grande do que a gente plantou e vem colhendo, né? Então, eu sou responsável por toda a estrutura de negócio na Future hoje, não só na estrutura do Rio de Janeiro, como o Brasil. A gente está bem pulverizado e atuando junto com o meu sócio, Ayrton Coelho. Nós somos os dois sócios de frente. Nós temos alguns sócios na operação, mas que não atuam tão de frente hoje, olhando os negócios. Tem mais um, que é o Ricardo Poda, que não está aqui hoje, que olha mais a parte financeira do negócio. Mas o Ricardo é mais bastidores, e a gente atua de fato mais de frente aí e trazendo essa qualidade. Ao meu lado, o Ayrton, com toda esse expertise em inovação e tecnologia, me apoiando, né? Então a gente vai desde a esteira de negócio,
até avaliação de soluções para a gente absorver na Future e levar para o mercado, e conduzir um time onde, para a gente, a qualidade ela tem que ser muito melhor até do que o lado comercial. Show. Meu melhor vendedor é o cliente, né? Então, é isso, já falei demais. É o boca a boca. Passar a palavra aí para ele. O André é o cara dos leads, do business, e o Ayrton é o cara da tecnologia. Ou seja, o André fala, ó, eu acabei de vender uma vaca que voa. Aí o Ayrton vai falar. É por aí. A gente faz a vaca voar, mas... ela voando aí, né? Mas é uma vaca moderna que voa mesmo. Assim, o que o André falou, né? Bom, eu estou na Future há mais de 10 anos também, sou sócio, sou responsável pela área de tecnologia, sou CTO na Future. Tem um time técnico todo que responde para mim, tem um time bem grande, e a gente recebeu esse desafio há 10 anos atrás de posicionar a Future entre as empresas mais relevantes do Brasil na área de cibersegurança, né? Como o André comentou, é o que a gente faz. E a gente é focado, especializado em cibersegurança, proteção de dados, privacidade, tudo que está relacionado a efetivamente uma segurança de uma companhia ou de um negócio, né? Assim, minha formação sempre foi na área de tecnologia, né? Eu vim da área de tecnologia, vim toda a minha formação em computação, pós-graduação em tecnologia e internet, lá nos primórdios da internet, estou falando de 1995. Nossa Senhora. E depois mestrado na área de networking, enfim. Então eu vim sempre da área de tecnologia e estudando e trazendo tecnologia para garantir exatamente a entrega de serviço com qualidade. Né? Show. Isso é o que a gente vem fazendo nos últimos 10 anos, de posicionar a Future entre as empresas mais relevantes do mercado brasileiro. E, como você comentou no início, a gente agora teve um reconhecimento num ranking global chamado Top 250 MSSP Alert. É um ranking global que pontua e classifica as empresas MSSP, Management Security Service Provider, são as empresas que vendem, entregam serviços gerenciados de segurança de uma forma global. E a gente foi ranqueado entre as 3 melhores empresas do mundo. E isso foi um baita motivo de orgulho e reconhece exatamente o trabalho que a gente vem fazendo, que a gente vem entregando e propondo aos nossos clientes, né? Não só, como o André fala, né? Eu vendi essa vaca aqui, agora você tem que manter ela aí funcionando, ela no ar, né? E eu acho que é muito importante, assim, essa discussão sempre existe, né? Entre área comercial e área técnica, mas a gente tem uma simbiose muito grande, porque a gente trabalha junto há muito tempo, né? Então, e eu entendo, apesar de ser da área de tecnologia, toda empresa é uma empresa de venda. E, assim, a gente precisa vender, a gente precisa entregar, né? Então, não adianta ter esse tipo de discussão, né? Falar assim, não dá para vender isso, não dá para... Não, nós precisamos entregar, mas a gente precisa vender também. Então, existe uma simbiose, existe uma parceria muito grande entre as duas áreas e a gente se fala o tempo todo. Que legal, bacana. 2 pontos que eu achei bem interessantes. Vocês estão na empresa há 10 anos, 10 anos, certo? Isso é 2016 ali mais ou menos. Muito Isso. Próximo ao que aconteceu o boom do WannaCry. E outro ponto interessante é que vocês já vieram de outra empresa e vocês se tornaram sócios na companhia, né? Às vezes, geralmente o pessoal que vem para cá, o pessoal que já está na empresa, é um cara já consolidado no mercado, que vendeu a empresa dele, foi convidado para ser sócio em outra, ou o cara fundou a empresa. Mas vocês vieram de mercado e foram convidados? Como foi essa dinâmica? A gente trabalhava juntos antes numa outra companhia. E aí, no meio do caminho, eu saí dessa companhia. As pessoas até brincam, eu tirei 3 anos sabático. Eu fiquei 3 anos. Eu tinha uma filha pequena, ela na época tinha poucos anos, 5 anos, por aí. E aí eu saí, eu falei, cara, não dá, eu viajava demais e era um negócio extremamente complexo. Então eu fiquei fora, não trabalhava com o André nesse período de 2012 até 2015.
E aí o André, em 2015, exatamente, se desligou dessa outra companhia e assumiu exatamente o desafio da Future, né, e começou a estruturar a Future. E aí, final de 2015, início de 2016, eu me desliguei do programa que eu estava fazendo, e aí o André me ligou e falou assim, cara, vem para a Future. A gente está precisando de alguém aqui para estruturar toda essa parte de tecnologia. A Future é uma empresa que tem 27 anos, né? 29, na verdade. A gente vai fazer 30 anos. 97, A gente vai fazer 30 anos de mercado, só que durante esse período que a gente não era sócio, ela era tocada por outros sócios, por outra estrutura organizacional. Então, na verdade, o André, quando entrou, ele foi convidado exatamente para estruturar um negócio que a Future era parte de uma companhia muito maior. Então, na verdade, ele fez um spin-off, tirou a companhia lá de dentro e reestruturou a companhia com todo. Tinha um outro foco, né? Assim, o transatlântico para manobrar e a Future perdida ali no meio. Né? E aí ele fez exatamente esse spin-off, tira a companhia daí. E aí, em 2016, ele me convidou, falou, cara, vem para cá, a gente precisa estruturar a companhia para crescer. A gente cresceu bastante nos últimos 10 anos, tanto a quantidade de pessoas, faturamento, tecnologia e etc. E 10 anos depois, a gente tem um reconhecimento aí global entre as 3 empresas mais relevantes do mundo na área de serviço gerenciado de segurança. Na realidade, o mercado, a gente olhava um mercado muito focado de uma grande empresa de software do mercado internacional, que eu posso falar, era a Microsoft. Boa. Né? Então, a gente tinha um foco muito grande ali. E eu já tinha, assim, André, um desejo de olhar o mercado de segurança, né? Foi quando, em 2015, acabou que saí dessa minha função nessa empresa, né? E foi aí que convidaram para assumir esse desafio, né? A Future ela ficou um pouco sem foco de um período ali, digamos, entre acho que 2010 a 2015, 2016, né? Porque até a gente entrar, estruturar, não tinha um planejamento ainda consolidado, né? Aproveitamos alguns profissionais que a gente já conhecia do mercado, enfim. A Future, ela reiniciou, né? Veio uma nova Future, onde a gente teve que buscar nosso maior bem hoje, que é o capital intelectual, né? Uma empresa que entrega serviço. O seu maior bem hoje é o capital intelectual e na rotina, né? Então, não só isso, os processos, tudo tem que funcionar muito bem. Isso você não faz de um dia para o outro, né? Isso não tem jeito. Você quer estruturar, você vai passar um tempo ali de dor, de entendimento, de erros e avaliações e acertar. Isso não é tão rápido, isso depende muito de negócio para negócio. E o nosso mercado, ele é muito consultivo, ele é muito exigente, né? Até você conseguir quebrar uma confiança, que talvez algo no passado você tenham feito de errado, ou entregue errado, que às vezes fica uma mancha, e para você limpar, às vezes não é tão fácil, mas passamos por esse caminho, né? Conseguimos reverter qualquer situação que a Future possa ter deixado para trás, e isso foi muito positivo para a gente. Porque hoje a gente quebrou aquela barreira e eu vejo muitos clientes hoje e a Future sendo seu trusted advisor para várias decisões que ele tem que tomar, né? Então, o mais importante hoje não é só eu levar uma oferta de segurança, é o cliente, de fato, enxergar aquele valor para o negócio dele, né? E hoje, qualquer coisa que você pensa em escala, em crescer na tua empresa, investir na sua empresa, e tudo tem tecnologia envolvido, você não faz mais nada hoje em tecnologia, agora com a IA embarcada ainda, então você tem que ter IA do nosso lado também, como você tem IA para o bem, você também tem pro lado do outro lado da força, né, digamos assim. A gente olha muito essa questão, de fato, consultiva, né, de você entregar valor e não só vender um produto. Então você tem que ter um entendimento do cliente, que vai desde uma maturidade até você entregar uma oferta no qual ela perdure, que você permaneça, cresça, faz upsell, cross-sell, mas com valor, né? Que o resultado da venda ela seja algo natural. Eu não estou ali para te vender. É claro que a gente quer vender cada vez mais, mas ele tem que ser algo natural. E como eu comentei lá no início, o nosso melhor vendedor é a nossa carteira de clientes, né? Então, se eu tenho bons clientes na Future hoje, e a Future atende clientes de pequenos mesmo, até grandes clientes enterprise, eu quero que todos falem bem da gente.
né? Então, o nosso desafio foi, acho que o nosso maior desafio foi um tempo aí de 4, 5 anos, de fato, até a gente conseguir um break-even ali, né? E somar esse meu lado de negócio, de desejo, e vamos olhar para frente, fazer acontecer, com o lado do Ayrton muito mais... Eu sou muito emotivo, o Ayrton é racional, e a gente divide isso numa balança. E é verdade, eu sou um cara que, vai ter um dia que eu vou... Ele não entendia isso no início, né? Um dia que eu, explodia com ele, ele falou, caraca, cara. Cara, que maluquice é essa? Fala isso, depois meia hora tá aqui me abraçando, querendo me dar um beijo e tudo. Como é que esse cara é assim? Eu falei, cara, porque é o sangue nos olhos que a gente tem ali pro negócio fazer acontecer, né? E aí ele sabe que a maior dor minha é quando tem algum problema no cliente e eu não vejo a solução, ou não vejo o retorno, ou demora, e a gente tem que ser sempre rápido, né? Não quer dizer que a gente vai resolver, não quer dizer que a gente vai ter problemas, claro que vai, mas a gente tem que ser rápido nas nossas decisões. Ou então no nosso retorno, mesmo que o resultado ele demore, mas o meu retorno ele tem que ser rápido. Assim, foi uma aprendizagem lá atrás, né, como o André comentou, né? Quando a gente entrou, a gente pegou uma companhia que já existia há 20 anos, com uma cultura, e a gente começou um trabalho que é uma companhia feita de pessoas, né, tecnologia e processos, né, principalmente segurança da informação. E a gente traçou um plano que era assim, a gente precisa das pessoas, mas a gente precisa capacitar essas pessoas, a gente precisa treinar, a gente precisa garantir que essas pessoas saibam fazer o que precisam fazer. 10 pessoas só? Não. Hoje a gente tem mais de 130. Tá, ferro. E assim, essas pessoas, esse time, hoje ele tem mais de 400 certificações profissionais. Então, um time altamente capacitado, especializado, porque a gente falou, precisamos investir nas pessoas. Ponto. A segunda coisa que a gente fez precisamos ser reconhecidos em padrões internacionais. A gente precisa ter reconhecimento que seja padrões internacionais se a gente quer prestar um serviço de reconhecimento internacional. Então, hoje a gente tem 6 normas ISO. As normas ISO praticamente auditam e certificam a companhia todo ano de que você segue processos. Então, a gente tem ISO 27001, 27701, de segurança da informação e privacidade, 27017, 27018, que é segurança da informação e privacidade em nuvem. Temos a 37001 e a 37301. 37001 é de anticorrupção e a 37301 de compliance. Então, a gente pegou e falou assim, olha, a companhia precisa adotar padrões internacionais, mas mais do que adotar, ser reconhecida por esses padrões internacionais. Então, a gente fez isso ao longo dos anos. E aí, duas coisas importantes que a gente fez, aí relacionada à tecnologia, a gente praticamente foi pioneiro no Brasil em adotar a solução de OpenXDR. OpenXDR, né, que eles chamam. Isso. Aí deixa eu só contar um pouquinho da história, só para a gente poder entender. Isso, por favor. O que acontece? Lá atrás, todo mundo se falava do antivírus. O antivírus baseado em assinatura. No meio do caminho, o mercado falou assim, olha, o antivírus baseado em assinatura não serve mais. O antivírus precisa detectar e responder uma ameaça. Se eu encontrar um vírus, não adianta gerar o alerta, só que o vírus está acontecendo, foi descoberto, né? Eu preciso bloquear ele, eu preciso remover ele. Então surgiu um negócio chamado EDR, Endpoint Detection Response. Perfeito. E aí, depois do EDR, surgiu um outro cara chamado NDR, Network Detection Response. Olha, as coisas acontecem na rede. Então, se está acontecendo na rede, é importante olhar o tráfego de rede, detectar uma ameaça e parar a ameaça. Bloqueia no firewall, desabilita o usuário, bloqueia no endpoint. Então, esse é o NDR. Isola a máquina, faz o que tiver que fazer. Exatamente, faz isolation da máquina, etc. E aí, logo depois, surgiu outro conceito chamado XDR. O que é o X? O X é de Extended, ou seja, a detecção e resposta não é só no endpoint, não é só na rede, é no e-mail, é na rede, é no serviço de nuvem, no serviço de identidade, é em qualquer lugar que a companhia tenha alguma infraestrutura de tecnologia da informação, que eventualmente você pode ter algum vetor de ameaça ali, né? E praticamente a gente trouxe uma tecnologia para o Brasil,
chamada OpenXDR, da Stella Cyber, é uma companhia americana. E o que é interessante? Por que eu digo que a gente é pioneiro? Porque quando a gente trouxe isso, todas as companhias no Brasil falavam de CIEM. Não precisamos botar um CIEM, precisamos contratar um CIEM. O CIEM é que vai correlacionar os logs, mas aí você correlaciona e precisa criar os casos de uso. E aí, o que é interessante, em 2021 para 2022, quando a gente teve com esses caras, uma coisa chamou muita atenção, porque o design do produto dessa plataforma de OpenXDR, por que é open? Porque ela é aberta e ela conecta com mais de 400 soluções do mercado. Boa. Ela não é de um fabricante. Ela não é daquele fabricante X, só conecta com as coisas dele. O design foi feito para que ela fosse aberta. Porque quanto mais eu conseguir integrar todas as plataformas ou soluções que o cliente usa dentro, mais visibilidade eu vou ter e mais a possibilidade de reconhecer uma ameaça cibernética. Mais eficiência também. Detectar, mais eficiência. Exatamente, detectar e responder. Né? E aí, o que esses caras fizeram? Desde o design do produto, eles já usavam IA. A inteligência artificial já estava presente lá no início. Estou falando de uma plataforma que tem 10 anos de mercado. 2016, 2008, quando eles começaram, eles já criaram o conceito usando IA. E aí, quando eu conheci esses caras, eu falei, vocês estão aonde? Não, a gente está no Vale do Silício. Eu falei, cara, estou indo aí. Eu quero conhecer isso de perto. Aí eu fui. Para quem não sabe, na época a gente chamava IA de Machine Learning, né? Exato. Né? E os caras já usavam. Eles já usavam Deep Learning, Machine Learning com algoritmos não supervisionados, ou seja, aprendia o comportamento, detectava o que era ruim, o que era anômalo, e algoritmos Machine Learning supervisionados, que é os algoritmos que detectam o que é ruim. Eu já sei que isso aqui é ruim, então eu consigo detectar isso mais rapidamente. E aí uma coisa me chamou muita atenção, porque eles têm um CIEM também integrado, que eles chamam de Next Generation CIEM. Por quê? Porque não precisa fazer o caso de uso. Olha, o Orlando loga 8 horas da manhã e ele vai embora às 18. Pô, o Orlando logou fora do horário dele. Eu não preciso criar esse caso de uso. Nos CIEM antigos eu precisava criar, falando, ainda precisa. Orlando é esse aqui. Exato. Né? Olha, o horário de trabalho é esse aqui. Se ele logar fora desse horário, já era um alerta. Eu não preciso fazer isso. O Machine Learning aprende. A ferramenta aprende. E hoje, ela gera para mim mais de 1.200 alertas sem eu fazer nada. Simplesmente por Machine Learning. Ou algoritmos, esses algoritmos todos. E aí, o que aconteceu? Eu estive lá na Califórnia, encontrei os caras, fiquei lá 3 dias com eles. Falei, eu preciso levar isso para o Brasil. Pô, mas tem um appliance, não sei o que. Eu falei, então, me dá um appliance aí, eu vou levar, vou botar dentro da mochila. Daqui. Caramba! Peguei o appliance, botei dentro da mochila e trouxe ele. Eu falei, eu preciso levar isso para o Brasil. Esse appliance tem história. Aí trouxe ele para o Brasil, começamos a implementar a ferramenta aqui e uma baita surpresa, a ferramenta é um negócio fora do normal. No entanto, que ela foi reconhecida nesse mesmo ranking que reconheceu a gente como terceiro global, reconhece a plataforma deles como a segunda mais utilizada no mundo. Caramba, eu nunca tinha ouvido falar desses caras não, meu. Porra. E assim, numa época, 2016 ali, mais ou menos quando até confundi, tem 2 períodos. 2016 foi o WannaCry, 2016, 2017 mais ou menos, onde a gente estava aplicando soluções ali, remediações para conter aquele ransomware. A gente estava ouvindo falar de ransomware, assim, era novidade para muita gente, mas ainda era uma solução de contorno muito manual, que eu conversei com o pesquisador da McAfee, que é brasileiro, que estava estudando no dia desse incidente. Conversei com ele, tem um programa gravado, vou publicar ele ainda. E aí depois a gente foi para 2020 com EDR, com outras soluções, assim, mais nessa pegada, analisar o comportamento. Mas esses caras nunca tinha ouvido falar, não. Para mim é novidade, até hoje. Nessa época também não. Né? Não, nessa época foi final da pandemia, né? A gente mais ou menos. encontrou eles no final da pandemia. Entendi. Entendeu? No final da pandemia, quando eu encontrei, eu falei assim, cara, aí mandei um e-mail, eles não tinham operação no Brasil, aí me atendeu um mexicano, que viramos amigos, né, o José,
E ele falou assim, cara, deixa eu te apresentar. E me apresentou, eu falei, cara, interessante a visão que vocês têm sobre a necessidade de integrar tudo para ter exatamente o conceito de OpenXDR. Mas vocês ficam aonde? Ele falou, a gente está na Califórnia. Eu falei, cara, eu tô indo aí, eu quero ver melhor. Aí, pode falar, continua. E aí eu conheci todo mundo, né? Conheci os fundadores da companhia, e acabou que criou uma sinergia muito grande de entendimento, de visão, de compartilhar a visão. Colaboração até com a tecnologia, né? O produto. Hoje a gente colabora com o time de engenharia deles, desenvolvendo novas funcionalidades. Vocês são bem parceiros deles, então. Sim. A gente foi o primeiro parceiro deles no Brasil. A gente trouxe a tecnologia para cá, praticamente, entendeu? E você comentou, né, curioso, ele gera muitos alertas. E como que você identifica que esses alertas não são falsos positivos? Você tem uma triagem ali no meio? Então, vamos lá. Isso acabou mudando praticamente o nosso conceito de operação. Vamos lá, a gente não chama de SOC, a gente chama de SIC, Security Intelligence Center. Por quê? Porque a informação de inteligência de ameaça é extremamente importante. Então, por exemplo, se eu tenho um alerta que está vindo de um IP, que esse IP é malicioso, essa informação aumenta o score de risco daquele alerta ou daquela ameaça. Porque aquele IP reconhecidamente é malicioso. Mas como é que é reconhecidamente malicioso? Points de base de ameaça. Então a gente tem um time, uma equipe chamada Mirai, que é uma equipe que só de inteligência de ameaça, de pesquisadores, de pessoas que pesquisam o SINT, fontes de dados, etc., Deep Web, Dark Web, análise de campanhas de ataque cibernético, e esses caras alimentam uma base de um CTI, que é uma plataforma de inteligência de ameaça. Então, hoje a gente tem mais de 2 milhões de IOCs, de indicadores de comprometimento lá cadastrados e classificados, e a gente tem integração não só com os nossos clientes, mas também com outras redes, tanto públicas quanto privadas, coletando indicadores de ameaça. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que você faz? Então, se eu tenho um indicador que é ruim, né, de inteligência, ele correlaciona diretamente dentro da minha plataforma. Então, se eu tenho uma ameaça que está vindo de um indicador que é ruim, aquilo aumenta o score de risco e provavelmente aquela ameaça não é falsa positiva. Tá? Mas tem uma diferença. Como é que vocês tratam o falso positivo? A plataforma tem agentes de IA que fazem parte do trabalho do que antigamente N1 fazia, né? O N1 olhava e falava assim, isso aqui eu acho que é falso positivo. Não, você manda para o N2, né? E aí escalava um monte de coisa. Não, basicamente a gente tem um agente de IA que faz o trabalho de triagem. Na verdade, esse agente de IA pega, analisa o score, tem 10 alertas no mesmo caso, no mesmo incidente. Ele correlaciona os 10 alertas, analisa os alertas e faz os finds. Olha, e dá um veredito. Ele fala assim, isso aqui é positivo. Por que é positivo? Eu encontrei isso, encontrei isso, encontrei isso, encontrei isso. Ou não, ele fala assim, aqui é falso positivo, porque eu não encontrei esse indicador, eu não encontrei isso daqui, não encontrei atividade maliciosa, por exemplo, desse tipo. Então, a plataforma me ajuda e, na verdade, a gente acabou com esse conceito de N1. Não é um cara que só faz dispatch. Ele é uma equipe de triagem. Então, minha equipe de N1, né, do antigo N1, é uma equipe de triagem de incidente. Ela já começa a fazer triagem. Ela só sobe no time de resposta a incidente aquele incidente que ela tem certeza de que é positivo. Esse N1 básico com automação, você vai acabar, né? Então, esse conceito de N1 a gente deixa de utilizar, está muito mais num conceito de triagem e inteligência, né? Então, a ideia com a automação, claro, você trazer essa eficiência e velocidade, mas você ter seus profissionais cada vez mais capacitados nas suas camadas de atuação. E o que eu ia só colocar como observação cara, assim, eu olhando com a visão não só técnica, mas uma visão muito mais de negócio, a facilidade de implementação, a facilidade de uso, como o Ayrton comentou aí, é absurda. É um diferencial que traz muito grande. E aí tem muita gente que fala, mas o
cara lá, a empresa, pô, já é uma empresa madura, já tem SOC e tal. Falei, cara, deixa eu mostrar a solução com a plataforma, né? Deixa eu mostrar o diferencial do que ele vai trazer numa operação de SOC 24/7. Né? Porque não é só você ali ficar monitorando as tecnologias, né? Ele traz essa integração, como a Ayrton comentou, essa facilidade com mais de 400 tecnologias para você detectar e começar a responder e recolher esses logs, é tudo em um único lugar. Então, assim, a eficiência que você traz é absurda. E aí eu vejo como encanta os clientes quando a gente vai provar um valor da tecnologia, deixa lá, assim, a maioria não quer tirar. Assim, pela facilidade que trouxe ali e pela visibilidade, principalmente, que ele não tinha, e essa facilidade de detecção e de resposta de forma automatizada e hoje até autônoma, né? Então é uma tecnologia, quando você pega para uma linha comercial, isso leva uma grande diferença quando você transforma isso em oferta, né? E nossa ideia é sempre sair do conceito de produto, e eu brinco até para o Ayrton hoje, o Stella Cyber hoje é o nosso cérebro, né, da nossa operação. Stella Cyber? Né? Stella Cyber. Ah, Stella Cyber. Entendi. Stella Cyber. Então, assim, é o nosso... Vou botar aqui no chat. Bota no chat. Então, agregou demais na composição da nossa oferta, como sendo ali a oferta core da Filter hoje, né? Mas dentro de um conceito de você levar sempre oferta em camada de segurança, né? Não em produto para o cliente, né? O produto, ele é consequência, ele está por trás, né? Sim, é a ferramenta que eu vou usar, mas como eu operacionalizo isso, como eu refino isso... Qual é a eficiência, qual é a inteligência que está embarcada, os processos, SLAs e tudo mais, né? Todos esses controles e visibilidade que você consegue dar para o cliente e uma detecção rápida e que ele possa responder rápido ou a gente responder rápido, né? E novamente, você não chega nesse nível de maturidade em pouco tempo, né? Então, por isso que esses 10 anos aí, vocês trouxeram muita experiência para poder agregar, né? Porque não é só produto, né, cara? Você tem que, foi como o Ayrton comentou, você tem que treinar, você tem que capacitar. Uma coisa legal que a gente faz lá pela Future, pelo Serratec também, abrindo aí um papo rápido, o polo tecnológico da região serrana ajuda muito as empresas que estão lá no polo a buscar juntas modelos de capacitação, como a gente fez agora uma turma para 25 mulheres, e aí você não tem uma exigência de pré-rec na realidade, né? Você dá oportunidade através de algumas fases lá de provas, inclusive dá material para isso. Passou, depois você pega uma formação e você consegue dar oportunidade para pessoas que nem imaginavam entrar nesse mercado. Então, isso é um lado legal também que ajuda a gente a ter bons profissionais, a trazer fidelização, a mantê-los, né? Porque não adianta só ele estar ali no dia a dia dele, ele tem que entender, eu estou aqui, mas no horizonte, onde é que eu vou estar? Vou continuar na Future, mas em que posição? Né? A Future está capacitando para eu melhorar, então a gente sempre dá oportunidade primeiro para os nossos profissionais internos, para depois ir para o mercado. Então, assim, são um conjunto de coisas, né? Acho que de tecnologia, um bom RH atuando com você também, entendendo as pessoas que estão trabalhando com você, porque você tem que estar com uma cabeça boa também no teu dia a dia para tu seguir uma operação robusta, e às vezes você está em situações que você tem que ter um pensamento rápido, ágil, ações ágeis e tecnologias para te ajudar com isso, né? Sim. O que é interessante, como o André comentou, esse programa de formação de mão de obra que tem dentro do Parque Tecnológico é um dos programas que a gente apoia, e agora, como o André comentou, a gente formou uma turma, foram 25 mulheres que foram capacitadas durante 8 meses em tecnologia, sistema operacional, redes, segurança da informação, cibersegurança, e todas fizeram treinamento com a Future no final. O último módulo, a gente deu esse treinamento. É um programa gratuito, tem muita gente inscrita, se inscreve assim, 400 pessoas para 25 vagas. Né? É um programa gratuito, mas tem um compromisso de 6 a 8 meses de formação, mas no final todas saem formadas. Então, praticamente das 25, mais da metade já estão empregadas. A gente contratou uma boa parte delas, né, porque a gente acompanhou a formação delas. Então, ao invés de você contratar uma pessoa que está cru, não tem formação nenhuma, você praticamente acompanhou a formação
desses profissionais. E como o André falou, para a gente é muito importante ter isso, né? Porque a gente sabe que tem um déficit de profissional no mercado, e a gente vê algumas coisas assim completamente malucas, né? O profissional manda um currículo, aí você faz uma prova, cara, não condiz com o que está escrito no currículo, né? Então a gente preferiu fazer um investimento de formar perto, próximo e ter certeza da formação, do conhecimento necessário para atuar dentro da Future. Eu comecei na área de tecnologia muito por conta de uma empresa, a Microsiga, que ela tinha um programa de capacitação, mas na época era Word, Excel, e depois eu fui fazer de montagem e manutenção de computadores, né? Era coisa de 6 meses, ia 2 a 3 vezes na semana lá fazer o curso. E assim, aí eu consegui uma oportunidade. Eu não conhecia essa ação que vocês tinham, muito interessante, porque você já prepara o profissional com os seus cenários, com o que você vai ver, a pessoa se dedicando, se fala, putz, essa aqui eu consigo levar, essa aqui eu consigo encaixar. Boas surpresas, tá? Maravilha, isso é muito bom. Eu até puxar o gancho que a gente estava falando do N1 automatizado, que você não vai mais ter, você tem ali o agente de IA auxiliando na triagem. Isso não significa que o humano ele vai deixar de ser usado. Não, ele é um aspecto fundamental. O nosso conceito é Autonomous SOC. Na verdade, é Human Autonomous SOC. Boa. Não é a IA substituindo as pessoas, é a IA ajudando, empoderando as pessoas para tomar uma decisão. Exatamente. Mas a gente precisa do analista, do feeling do analista e falar assim, não, cara, isso aqui é positivo, eu vou fazer esse bloqueio, eu vou bloquear esse IP, eu vou vou isolar esse usuário, vou isolar essa máquina, vou desabilitar o usuário. Então, assim, esse feeling do analista é extremamente importante. Só que a IA deve ser utilizada para ajudar a aumentar a produtividade desse analista, diminuir aquele estresse de alerta, porque a gente sabe que uma operação de um centro de segurança é estressante. É muito alerta, aí, o que eu vou tratar primeiro, etc. Na verdade, esses agentes ajudam a fazer isso. Não, cara, isso aqui é o prioritário, isso aqui eu tenho um veredito de falso positivo, isso aqui é positivo, esse você precisa tratar. Então, na verdade, até o plano de remediação, o agente de IA monta. Fala assim, faz isso aqui primeiro, investiga isso, faz isso, bloqueia isso. Até isso ele monta para exatamente acelerar tanto a parte de análise, triagem e resposta. Putz, bacana. E até, assim, a gente fala, o Ayrton fala muito, mas é um multi-tenant de verdade, né? Porque na realidade, a gente pode ter 100 clientes ali dentro do nosso SOC, ele está ranqueando o mais crítico, o menos crítico. Não por cliente. Entendeu? Mas pela criticidade da situação. Pela criticidade. E levando em consideração vários aspectos. O que ele leva em consideração? Obviamente, a severidade do alerta, né, que reflete a severidade da ameaça, mas leva em consideração a importância do ativo. É o servidor de aplicação da companhia, aquilo tem um score mais alto. A importância do usuário. É o presidente da companhia, tem um score mais alto. Então, assim, eu levo esses 3 aspectos em consideração para dizer o que eu preciso ver primeiro. E, como o André falou, é um multi-tenant de verdade. Porque, assim, se você olhar... eu, na época que eu estava exatamente fazendo esse estudo, né, para implementar uma plataforma no centro de operações de segurança da Future, eu esbarrei com praticamente todos os clientes de mercado. Eu fiz laboratório com todos eles. Posso citar aqui mais de 5. Fiz laboratório, montei, e toda vez a gente esbarrava no multi-tenant. O que é multi-tenant? Dá para atender mais de um cliente? Não, dá sim, mas aí você bota aquilo no centro de operações e fala assim, mas agora o cliente A, aí você tem uma tela. Não, mas agora o cliente B. Não, aí você muda a tela para o cliente B. Agora o C, muda a tela para o C. Só que a gente tem uma missão, não é para atender centenas de clientes, é para atender milhares. Para você escalar uma operação para atender milhares de clientes, você precisa ter um multi-tenant de verdade.
Não dá para ficar um carrossel mudando de tela. Dá um alt tab ali toda hora, né? Exato, não dá para fazer isso. A gente precisa entender qual é o alerta, qual é o incidente mais crítico de todos os clientes, qual é o incidente que eu preciso fazer a triagem primeiro. Então a plataforma consegue fazer isso com maestria. Eu posso dizer para vocês que eu acho que é uma das únicas plataformas do mercado que faz isso. Caramba, que curioso. Eu fiquei até curioso para conhecer essa plataforma. Ela foi construída para MSSP. Ela foi construída para foco. A gente marca, Rolando. A gente marca, te apresenta e depois a gente faz um podcast só dela. Show. Porque tem muito o que mostrar assim, da plataforma, né? Mas claro, né, aí tem que ressaltar, né? A plataforma ela não caminha sozinha, então tem que também bater palma para a equipe da Future, tudo isso, entendeu? Eu imagino o nível de comprometimento que os seus analistas têm devido a esse investimento que vocês fazem na capacitação. Pô, realmente pegar 25 pessoas, manter um treinamento durante 8 meses, cara, não é para qualquer um, não. É realmente a pessoa tem que estar dedicada, a empresa tem que estar confiando muito no material dela. Isso é uma etapa antes até, né? Sim. E aí passa por uma triagem, você contrata e o importante é você manter. Mas assim, para mim, o mais importante, assim, um dos pontos mais importantes para você tocar uma organização, em todas as áreas, é você ter excelentes lideranças comprometidas, né, com a estratégia da empresa, tá? Porque aí isso vai aterrissar para todos dentro da área de cada um ali, né? Então isso faz muita diferença quando você consegue ter esse compromisso e descer a mesma estratégia para todo mundo, para tracionar para o mesmo lugar e trazer o mesmo resultado, né? E aí, quando você pega bons líderes, como o Ayrton tem na liderança dele o Thiago, né, o Thiago Silva, como eu tenho na minha liderança na área comercial, na verdade todos se reportam a gente, né? O Thiago também é um grande amigo também, o Luiz também virou um grande amigo, que é o nosso diretor comercial. E aí você tem várias outras lideranças ali que vão nas gerências, nas coordenações, nos especialistas, na galera ali, enfim. Você acaba tendo um comprometimento geral e você amarra também com desafios, né? Acho que isso é importante e perspectiva de crescimento, né? E falando... Pode comentar, Ayrton. Não, que eu ia só complementando, assim, aí por fim, o que a gente fez, né, no ano passado, a gente fez um investimento no escritório novo, completamente novo, com um novo centro, o SIC, né, o Security Intelligence Center novo, com 40 posições simultâneas. Até convido você para ir lá. Eu vou. Porque, assim, ficou um negócio, a gente não desviou nenhum milímetro do que a gente planejou. E a gente fez um entendimento com os nossos colaboradores. O que vocês precisam? O que vocês querem? O que vocês precisam para desempenhar teu papel melhor? O que você precisa? É uma cadeira melhor? É confortável? É uma mesa? É um computador? É um monitor? A gente exaustivamente fez esse trabalho para entender a necessidade do colaborador que está dentro do centro de operações, porque é um trabalho exaustivo, 24/7, e a gente não cedeu 1 milímetro. Falou assim, não, a gente vai fazer exatamente do jeito que está aqui. Então, hoje, a gente tem um centro de operações padrão internacional, né, e que hoje processa mais de 12 terabytes de telemetria por dia. Nossa senhora, é dado, hein, velho? É dado. São mais de 140 bilhões de eventos todos os meses que são processados. Entendeu? E está pronto para crescer. Só fala assim, mas dá para crescer? Dá para crescer. Como eu falei, a gente estruturou a gente estruturou não para centenas de clientes, para milhares. Para milhares de clientes. Caramba. Imagina quantos dados passam num tribunal, né, de justiça. Né? A gente tem alguns hoje na nossa carteira olhando a segurança ali de ponta a ponta, né? Fora os clientes privados e outros, né? Isso é até um ponto que eu puxar com vocês sobre a expansão que vocês estão vindo para São Paulo também, vocês são originariamente do Rio. Sim. E como que vocês estão enxergando, por exemplo, o cenário no Brasil de segurança? É uma pergunta que eu sempre faço aqui para os meus convidados.
o nível de maturidade. Eu sei que a gente tem muitos problemas com nossa cadeia de fornecedores, por exemplo. O cara que fornecedor ali de software de uma empresa pequena que trabalha para um banco e esse banco se reporta ao Banco Central, mas esse cara acabou desviando alguma coisa ali do Pix, né? Encontrando uma brecha, uma vulnerabilidade, né? E aí a gente está vendo que, paulatinamente, as empresas estão começando a se preocupar mais com as cadeias de produção. Eu até tinha visto um artigo que parece que 2026 eles vão dar mais foco à supply chain, proteção em supply chain e AI. Vocês estão vendo isso também? Vamos lá. O que acontece? Se você olhar, só dar um passo antes. Se você olhar as pequenas e médias empresas na Europa, as pequenas e médias, e mais de 38% das pequenas e médias empresas na Europa que sofrem um ataque cibernético fecham. Simplesmente a empresa fecha, porque não consegue operar depois. Ou porque não tem backup, não tem como retornar a operação, etc. Esse fenômeno, no Brasil, ele é um pouco menor, porque, na verdade, a gente tem muita empresa muito pequena, que eventualmente não é alvo do hacker, né, do criminoso digital, ainda, né? Mas a gente tem mais de 18 milhões de empresas no Brasil, entre MEI, micro, pequena empresa, é um mercado gigante, né? E aí, algumas coisas interessantes, como você falou, a pandemia e a transformação digital fez com que os negócios de todas as empresas se tornassem eletrônicos. Então, a cadeia toda de suprimento fala assim, não, eu compro do meu fornecedor, emito nota fiscal eletrônica, ele vem aqui dentro do meu ambiente, consulta meu estoque, faz operação financeira. As empresas se tornaram mais conectadas digitalmente e isso foi um fenômeno que veio após pandemia, né? E, obviamente, toda essa pressão de transformação digital, melhoria, produtividade, etc. O que aconteceu? Essas empresas que estão conectadas nas empresas maiores se tornaram ampliaram os vetores de ataque. Porque se eu ataco uma empresa pequena que tem uma proteção ruim ou inexistente, eu eventualmente posso fazer uma movimentação lateral para dentro da empresa grande no qual eu quero chegar. Então, esse é um desafio das empresas grandes. Elas começaram a colocar isso na balança e falar assim, eu preciso entender qual é o grau de maturidade do meu fornecedor. Quem que está conectado na minha estrutura? Como ele está conectado? O que ele pode fazer? E aí a gente tem dois fenômenos, esse e o outro da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque se esse meu terceiro que está conectado no meu ambiente processa ou trata algum dado pessoal meu, da minha empresa, eu sou responsável pelo dado pessoal e eu tenho uma responsabilidade solidária, mesmo que o tratamento não esteja ocorrendo aqui dentro. Isso é uma... Então, essa conjuntura botou foco nisso, né? E aí, obviamente, os últimos incidentes, né? Os incidentes que a gente teve no Pix, botou mais luz sobre isso, né? Tem uma empresa terceira que é responsável pela integração do Pix no Banco Central com a outra empresa e o cara foi lá e assim, não é nem um ataque cibernético, ele cooptou o cara. Falei assim, vou te pagar aqui X mil reais, você me dá acesso aí à senha. E ele botou a mão lá dentro, né? E aí você fala assim, podia ter detectado? Podia. Se ele tivesse uma plataforma de detecção de ameaça, ele iria detectar esse comportamento anômalo. Se o usuário nunca fez isso, por que ele está fazendo essa movimentação agora? Então, certamente uma plataforma implantada, monitorando o comportamento, poderia ter detectado isso e diminuído esse impacto. Mas foi o que você falou, supply chain passou a ser algo importante por conta dessa conectividade toda. Nós estamos ligando, todas as empresas têm negócios eletrônicos, né? De alguma forma. E você pode continuar, André. Não, até reforçar, por isso que a gente buscou hoje trabalhar com as principais normas e frameworks dentro do nosso processo de trabalho, né? E aí, como o Ayrton falou da maturidade do terceiros, até a maturidade do próprio cliente, né? E é o que trouxe para a gente uma confiança maior e uma permanência nesses clientes, é você não ser só um parceiro ali que está querendo levar só tecnologia para atender ali de forma
estanque ou momentânea ali uma situação, né? Na realidade, você está ali para ajudá-lo a ter um desenvolvimento, melhorar o negócio fim dele, e trazendo segurança para esse crescimento em escala que qualquer cliente precisa, principalmente com a IA agora, né? Então, essa questão de você ter um entendimento de maturidade e aonde você, de fato, pode atuar com prioridade, criticidade para o próprio cliente, conseguir dar essa visibilidade para ele, isso ajuda ele a identificar a dor e aonde ele está. E o que ele tem que fazer como prioritário para ele chegar por naquele grau de maturidade tal, né? Cruzando aí, seja com NIST Cybersecurity, com Privacy, ou enfim, com uma 27001, ou com SysControls, ou IPSA, enfim. Hoje a gente olha muito a questão de processo, de maturidade e de fato ser consistente ali na rotina que você está entregando, né? Tanto que 95% dos nossos negócios a gente transforma ativos, processos, pessoas, tudo isso em 24/7 receita recorrente. Então, 95% do nosso negócio é receita recorrente hoje, né? É estar no cliente, permanecer e ampliar isso, né? Uma coisa, só Orlando complementando, assim, a gente vai ter um segundo fenômeno acontecendo agora, que é o uso da IA, né? Se você entrar em qualquer companhia, quem está usando IA? 98%, 99% das pessoas estão usando IA de forma indiscriminada. Sim, o cara bota tudo, pergunta ao chat, manda pro chat, manda pro Perplex, manda pro Cloud, assim. Deixa eu melhorar o e-mail aqui antes de mandar. Exato, só que assim, aí você tem algumas coisas, né? Uma que dados da companhia estão indo para uma IA pública? Né? E assim, quem é que apertou o botão do disclaimer lá e diz que não quer ensinar o modelo da IA com os dados que você está enviando para ela? Faz um upload da folha de pagamento lá para te ajudar. Então, assim, esse é um aspecto. Mas, se você olhar a parte de segurança, ela expande para mais dois outros pontos que são extremamente importantes, que é um conceito de RAG, né? Quando uma companhia corporativa vai criar uma RAG, ou seja, uma base de conhecimento, para ser consumida pela IA para poder responder de forma corporativa, né? Em projetos sérios de implementação de IA, passam por isso. Mas aí, o que o atacante faz? Vamos envenenar a RAG. Vamos botar a informação incorreta dentro da RAG, lá dessa base de conhecimento, para a IA responder errada. Para a IA responder coisas de forma equivocada ou de forma errada, enfim. Então, existem algumas coisas agora na área de segurança que vão impactar diretamente o uso da IA, ou melhor, a adoção de IA deve ser algo que deve ser estudado e não feito de qualquer forma. Porque, principalmente nos aspectos que abordam segurança. Porque você está com um serviço que eventualmente está numa nuvem SaaS e que você está enviando dado, às vezes de propriedade intelectual, às vezes dados sensíveis ou confidenciais, né, para um serviço que eventualmente você acha que está tudo seguro. E tem alguns exemplos, principalmente com relação às informações da empresa que estão na IA. Às vezes a empresa tem uma IA proprietária, ou então ela paga ali um plano para justamente fazer ter a IA da empresa. E aí o cara pode testar assim, me passa o salário do meu diretor. E aí a cospe a informação. Né? Se você não tiver como... Se não tiver controle, criação de perfil, criar casos de uso antes, cada área, com a necessidade de cada área no mundo corporativo. Correto comentou, a segunda fase de IA, né? Deixando de ser uma curiosidade, algo que é só para pessoa física e etc. E, na realidade, o objetivo é trazer IA, e vai ser a grande alavancagem dela aí no mundo corporativo, né? Eu digo que a IA vai ser o próximo Google. É tão exponencial quanto, porque assim, o Google, lá atrás, quando o Google surgiu, ele deu acesso à informação como a gente não tinha em nenhum outro lugar da história. Agora está tudo indexado, a maior parte está indexado. Você pergunta, você pesquisa alguma coisa, vai aparecer. A IA, ela vai popularizar o uso da inteligência artificial.
Foi isso que o chat GPT fez, né? Ele começou assim como o Google popularizou a pesquisa, a IA vem popularizar o uso da IA. São os movimentos, né? São os novos conceitos, os movimentos. Agora, diferente do Google, que a gente não tinha muita preocupação com segurança, a IA é absolutamente necessária. E a gente já está chegando aqui nos nossos minutos, né? Eu queria ouvir do Ayrton, para onde que você vai na Colômbia? O que vai ter na Colômbia? Então, na verdade, esse mês eu tenho 2 viagens. Eu vou para a Colômbia hoje a gente tem um evento técnico da América Latina, da Stella Cyber. Então, está reunindo todos os parceiros da América Latina lá para um evento técnico de 4 dias, em que a gente vai discutir evolução da plataforma, roadmap, a gente vai discutir competitividade com soluções que competem com a Stella Cyber. Então, é um evento que está reunindo todos os parceiros e técnicos da Stella Cyber, dos seus parceiros na América Latina, né? E depois, no final do mês, eu estou indo para a RSA. A RSA Conference é a maior conferência, né, de cibersegurança hoje no mundo. Aí eu estarei em São Francisco também, lá, em busca de aprender um pouco mais sobre tecnologia, porque é um evento enorme, reúne... obrigatório. É obrigatório. É obrigatório. Um dia, Cyber Security Brasil estará lá cobrindo um evento da RSA. E vale porque a gente sempre acha uma pedra preciosa assim para somar o nosso portfólio, né? E aí entra naquela esteira de estudo e o quanto vai trazer de valor para o nosso negócio. É a meca da Cyber Security, não tem como. Não tem como. E assim, é claro que você tem as empresas consolidadas, né? Aquelas empresas que já têm alguns anos de estrada, que estão lá nos pavilhões, e, sei lá, 600, 700 empresas. Mas assim, é interessante que 2 dias da RSA tem pitch só de ideia, só de MVP, de empresas novas, de ideias novas. E vale a pena você investir 2, 3 horas do teu dia ali durante 2 dias só ouvindo. O que os caras estão pensando, o que eles estão... E assim, tem rodadas com investidores e o cara apresentando ali seu pitch. Não, minha ideia é essa, fazer um aplicativo assim, fazer isso aqui. Né? É muito interessante, porque na verdade é o que eu falo de open mind, né? Abre a mente para entender o que está acontecendo. Deve ser muito empolgante, né? Se no Mindsec eu fico vislumbrado com tanta empresa, com tanto fornecedor, com tantas tecnologias que estão surgindo, imagina lá que é o Vaticano da segurança da informação. Muita coisa. Gente, eu agradeço do fundo do meu coração por esse bate-papo muito curto. Quero conhecer o centro de operações de vocês. Por favor. Quero entender mais esse projeto que vocês estão tocando nessa capacitação, nessa formação dessas mulheres. Entender como funciona, quero conhecer mais a Future. Vamos marcar uma segunda rodada. E eu gostaria que vocês deixassem aqui, aproveitando nossos minutinhos finais, uma mensagem para os nossos ouvintes. Bom, primeiro eu vou fazer um convite a você. Lá tem um estúdio, a gente já fez alguns podcasts lá. Show, bora. Então, vamos fazer um lá presencial e você conhecer, não sei se você conhece Petrópolis ou não, mas está convidado para conhecer a cidade. É maravilhosa. A mensagem que eu posso passar aqui valorizem seus profissionais. Os próprios profissionais também aproveitarem o momento que a empresa está abrindo de porta para eles, né? Principalmente os jovens, né? Então, se capacitem, entendam mais a tecnologia, que ela sempre trouxe eficiência para qualquer negócio hoje, né? Então, o que eu passo aí de mensagem é isso, né? Que os jovens hoje estejam cada vez mais abertos aí para absorver mais tecnologia e aproveitem esse mercado. E acho que é uma grande dor nossa hoje é a falta de recurso no mercado, né? Então, a gente vem buscando cada vez mais esse potencial aí, tanto nos jovens, não só jovens, tá? Mas eu estendo aí para qualquer pessoa de qualquer idade, né? Na realidade. Minha mensagem, Orlando, assim, para os ouvintes,
é que o mundo de cibersegurança é um mundo desafiador, né? Mas ao mesmo tempo que é desafiador, é apaixonante. Então, quem gosta de tecnologia, quem quer entender um pouco mais, tem espaço para aprender. É um mundo gigante, né? Quando a gente fala de segurança, a gente está falando de segurança ofensiva, segurança defensiva, nós estamos falando de processo, nós estamos falando de ferramenta, estamos falando de plataforma. Então, é um mundo empolgante. Sugiro que quem queira entrar nesse mercado comece a estudar, e é um mercado que dá muitas oportunidades de crescimento e crescimento rápido. Isso é verdade. A pessoa que se dedica tem a oportunidade de crescer e crescer rapidamente, né, nesse mercado. E o mercado é carente, vou te falar. Bem carente. E te agradecer aí a oportunidade também, Orlando, Imagina, pelo espaço aí. E sucesso, né, para você aí. Eu que agradeço. E para quem ficou até aqui, bom, vocês já entenderam que o segredo é se capacitar, estudar, aprender e topar os desafios que forem aparecendo. Meu público, muito obrigado e até a próxima. Valeu!